Olá, alunos da Igreja do Evangelho Quadrangular, sede Tupã. Estamos aqui para gravar mais uma aula. Meu nome é pastor Luciano Silva. Estamos aqui para trazer uma ministração a respeito das manifestações do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento e as manifestações do Espírito Santo no Novo Testamento. Para vocês saberem como o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento, diferente como ele se manifesta no Novo Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo era manifestado, vamos dizer assim, como conta-gota. Ele se manifestava na vida dos profetas e logo em seguida ele se retirava. Eu vou citar para vocês alguns textos bíblicos que eu anotei e depois você pode anotar na tua casa e depois você pode verificar na Escritura Sagrada. As ações do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele participou da criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 está escrito: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Ele também participou da criação dos seres humanos, quando Deus escreve, quando está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, "E façamos o homem à nossa imagem e semelhança." Ali estava a pessoa de Deus, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele agiu nos líderes da nação de Israel, quando o Espírito Santo se manifestava para conduzir aquela pessoa a dirigir a nação de Israel. Em Números capítulo 11, os versículos 16 e 25 está escrito: "E o Senhor disse a Moisés: reúne 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você." O Senhor desceu na nuvem e olhou e falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre os 70 autoridades. Quando veio sobre elas, profetizavam, mas depois nunca mais tornaram a fazer. Percebe que a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento, diferente como no Novo, ele se manifestava e logo em seguida ele se retirava. Ele não permanecia com as pessoas. Nesse caso específico de Moisés, quando Deus fala: "Olha, Moisés, reúne 70 autoridades de Israel, que eu vou tirar do Espírito que eu coloquei em você e vou colocar sobre eles também, e eles profetizarão e eles ajudarão você a julgar também o povo de Israel." O Espírito Santo também, ele concedia técnicas artísticas para a construção do tabernáculo. Você acompanha comigo em Êxodo 31, versículo 1 e 5, que está escrito: "Disse o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito Santo, dando-lhe destreza e habilidade e plena capacidade artística para desenhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal." Então você percebe que o Espírito Santo, ele participava de todas as coisas que seriam feitas no tabernáculo. Ele trazia sabedoria para as pessoas, ele trazia entendimento, e ali as pessoas faziam várias coisas no qual elas sequer tinham estudado, sequer elas tinham praticado aquilo ali. O Espírito Santo também capacitava homens comuns com forças sobrenatural. Em Juízes capítulo 4, versículo de número 6, está escrito assim: "O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito." Percebe que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quando se apoderava de Sansão, um homem comum,
dava-lhe uma força sobrenatural. Em Juízes, capítulo 14, versículo 19, está escrito: então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens. Um único homem com uma força sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se manifestava sobre a vida dele. Em Juízes, capítulo 15, versículos 14 e 15, está escrito: quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ele matou 1000 homens. Mais uma vez, a manifestação do Espírito dá uma força sobrenatural a um homem chamado Sansão, que estava ali à frente do povo, livrando o povo de Israel dos filisteus. Após ele ser amarrado com cordas, tentaram contra a vida dele, ele quebrou aquelas cordas numa força sobrenatural e com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 homens, segundo está relatado em Juízes capítulo 15, versículo 14 e 15. Ele auxiliou o Espírito Santo quando ele se manifestou no Velho Testamento, como eu disse no princípio, a conta gotas, é claro, ele se manifestava e saía da vida das pessoas, ele não ficava ali. A Bíblia diz que ele auxiliou os primeiros reis de Israel na sua tarefa em guiar o povo de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, está escrito: Samuel apanhou um chifre de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir dali o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Percebe que quando Samuel unge Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera de Davi e conduz ele em todo o tempo que ele reinou em Israel, em todo o tempo que ele esteve à frente do povo de Deus. Então você percebe nesses textos que eu acabei de citar para vocês, que a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento era a conta-gotas. Ele se manifestava, ele saía, ele se manifestava na vida dos profetas quando eles profetizavam, na vida de Elias, na vida de Eliseu, ele se manifestava na vida de Neemias, ele se manifestava na vida de tantos e tantos profetas. Ele se manifestou na vida de Davi, como lemos, ele se manifestou na vida de Sansão, ele estava na criação junto com Deus e com o Filho, ele estava na criação dos seres humanos quando Deus os criou. Agora você vai ver no Novo Testamento que quando ele se manifesta, ele não se manifesta de conta-gota. Vai ter uma promessa da parte de Jesus a respeito da pessoa do Espírito Santo e na manifestação dele nas nossas vidas. Então vamos ver agora os atos do Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, a manifestação do Espírito Santo seria permanente em nossas vidas. Em João, no Evangelho de Jesus, que escreve João capítulo 16, versículo 17, está escrito assim, Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vou repetir: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Percebe que não vai ter mais a manifestação e a retirada do Espírito Santo. E ele continua: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitará em vós e estará em vós. É uma promessa dada pelo Senhor Jesus Cristo, que ele
enviaria a nós outro Consolador, esse Consolador de nome Espírito Santo, que se manifestava em conta-gotas no Velho Testamento, agora ele vai se manifestar no Novo Testamento, uma promessa dada por Jesus a nós, que ele se manifestaria em nossa vida e jamais nos deixaria. Essa promessa, ela vai se cumprir em Atos capítulo 2, Jesus ele vai voltar a falar dessa promessa em Atos capítulo 1, no versículo 5, que ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizado não muito depois desses dias. Então ele vai falar para os seus discípulos: olha, fique em Jerusalém, que do alto vocês vão ser revestidos de poder e serei batizados com o Espírito Santo, e vocês receberão a presença desse Consolador que vai guiar vocês. Então em Atos 2, com esse texto muito conhecido, está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como um som impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. Agora o versículo que nos interessa: e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedesse que falasse. A partir desse momento, quando eles foram cheios do Espírito Santo, coisas novas começaram a acontecer na vida daqueles discípulos, que andaram com Jesus, na vida daqueles discípulos que caminharam com Jesus, na vida daqueles discípulos que viram Jesus caminhando sobre as águas. Agora, depois de Jesus ascender-se ao céu, depois de Jesus ser crucificado, depois de Jesus ressuscitar e ascender aos céus, ele envia então um outro Consolador, diferente da manifestação no Velho Testamento. Esse Consolador, o Espírito Santo, ele se manifesta no Novo Testamento de forma diferente. Ele se manifesta no Novo Testamento e ele fica conosco, ele nos guia, ele nos mostra o caminho, ele nos consola, ele nos enche da tua presença. Os discípulos, quando tiveram essa experiência com o Espírito Santo, está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos, lá no versículo de número 41, diz que a primeira pregação de Pedro, ele estava tão cheio do Espírito Santo, ele estava tão cheio da unção do Espírito Santo, que a primeira pregação dele nas escadarias do templo, 3.000 almas se converte ao Senhor Jesus Cristo, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador e batizando nas águas. No capítulo 3, 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, se vocês lerem na tua casa com muito cuidado, refletindo nessa palavra, vocês vão ver que depois da manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos, eles vão começar a fazer coisas que quando eles estavam com Jesus, essas coisas não aconteciam. Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas se converte. Na segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se converte. A Bíblia diz que Pedro, quando ele está indo para o templo, tem um coxo deitado na porta do templo chamado Formosa. Esse coxo, ele pede a Pedro uma esmola. Pedro disse: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome de Jesus. É uma manifestação do Espírito Santo na vida de Pedro, e ele estava tão cheio desta presença que aquele coxo se levanta e sai dando glórias a Deus e pulando de alegria. Pedro, quando ele recebe um casal chamado Ananias e Safira, que eles vendem uma propriedade e eles vão depositar o dízimo aos pés do discípulo, e eles levam uma parte daquele dízimo e não a totalidade dele, mentindo para Pedro. Só que quando eles vão se referir a Pedro a respeito daquele assunto, Pedro fala assim: olha, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Ou seja, ele tem a convicção que ele está
tão impregnado da presença do Espírito Santo, que aqueles dois, aquele homem e aquela mulher, eles caem mortos diante de Pedro. E eles fizeram tantas e tantas outras coisas grandiosas através da presença do Espírito Santo. Então, eu convido a você a conhecer essa pessoa do Espírito Santo. Eu convido a você a buscar essa pessoa do Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Ele é aquele que vai te guiar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que vai te conduzir nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Então busque a presença do Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo para que você seja edificado. Busque os dons do Espírito Santo contido em Coríntios, capítulo de número 13, que você vai ver que as coisas vão começar a acontecer através de você, porque a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é diferente como foi no Velho, que era conta-gota e ele se retirava. No Novo Testamento, como disse Jesus, ele veio para ficar conosco para sempre. Ele veio para permanecer em nossas vidas. Ele veio para ser o nosso Consolador. Ele veio para nos ensinar como devemos orar. Ele veio, como está escrito, para interceder por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Que você possa buscar a presença do Espírito Santo, que você possa se encher da presença do Espírito Santo, que está aqui nesta terra, patente para todos aqueles com o coração limpo, que invocar será cheio da presença dele. Que você possa guardar esta palavra no seu coração, que possa trazer conhecimento, possa trazer para você um crescimento espiritual no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.